Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 12. Olha só, gente, na nossa aula 12, o objeto de conhecimento: corporações e organismos internacionais. O detalhamento: os BRICS e o fortalecimento de países emergentes. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Hoje nós estudaremos sobre uma sigla que é bastante comentada, BRICS. Mas, professor, o que deve ser esse BRICS? É o que nós estudaremos. E aqui vocês já estão vendo, né, essa sigla, tá certo? Em que vai ser composto por esses 5 países, tá certo? Agora, o BRICS, no B vai ser o Brasil, o R nós teremos aqui a Rússia, o I, a Índia, tá? O C, a China e aqui nós teremos o S de África do Sul, porém vai estar aí em inglês, né? South Africa, ok, gente? Então, a gente vai estudar sobre esses importantes países. Quando a gente fala, né, do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né, analisando esses países, muitos deles ainda são considerados países emergentes, né? Mas o que é isso, professora? Países emergentes, países que ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, esses países, eles acabaram se juntando para melhorar cada vez mais a parte econômica também. Então, vai ter essa parte da geopolítica, em que esses países, eles tentam aí se integrar, sendo considerados países emergentes, porém eles são considerados países que estão se desenvolvendo cada vez mais, principalmente aí a China, né, uma das grandes potências junto com a Índia também, mas todos eles são considerados países de grande potência, assim como o nosso país, o Brasil, tá certo, gente? Então, nós iremos estudar essas características do BRICS. Então, a gente observa aí que tem tanto no continente, né, da América do Sul, tá? No caso aí, o Brasil, tá bom? Também teremos aqui na África, também teremos principalmente na Ásia, né? Com a Índia, com a Rússia e também com a China, tá certo, gente? Então, é o que nós iremos estudar a partir de agora, analisando como é que surge tudo isso. Olha só, o BRICS, gente, em 2001, né, tivemos aí um economista que já acabou reformulando essa expressão do BRIC, né? Até então, era iniciado aí somente com 4 países. E quem foi esse economista? O Jim O'Neill, tá? Então, ele acabou formulando essa expressão BRIC e utilizou as iniciais desses 4 países emergentes. No caso, BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2001, esses países estavam em ascensão, crescendo também cada vez mais, tá? Até então, quais eram os países mais desenvolvidos? Os europeus, né, na sua grande maioria, os Estados Unidos, o Japão, tá certo? Então, ele analisando ali, observando, né, a parte econômica desses países, ele observou que eles possuíam potencial econômico para superar grandes potências mundiais. E é o que está ocorrendo atualmente, né? Todas essas mudanças que nós estamos passando. Então, no relatório, né, que ficou intitulado aí como Building Better Global Economic BRICS, vai ter o quê? Um estudo de previsão ali de crescimento econômico ao redor do planeta para os próximos 50 anos. E ele chegou a essa conclusão, tá certo? Que justamente essas 4 nações, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, eles eram nações que se destacavam, tá? Mas a gente observa que outros países também vão se desenvolver com o passar dos anos. E em 2006, gente, passou aí de classificação, essa classificação passou a ser utilizada pelos economistas e também pelos cientistas políticos, tá? Para designar esse grupo de países com características econômicas em comum. Professor, eles são considerados um bloco econômico? Ainda não. Pode ser que, com o passar dos anos, isso possa ocorrer, mas atualmente eles não são considerados
bloco econômico, ok? Eles realmente são países que se juntaram ali, porém têm essas características comuns, principalmente na parte econômica, que passou a ser um mecanismo internacional, tá? Agora, olha só, foi formado aí somente por 4 países, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Porém, em 2011, vai haver um país que também começa a se destacar bastante, que vai ser aí quem? A África do Sul, tá? Passou, então, a fazer parte deste agrupamento desses países, que aí sim, teve aí que colocar o Szinho no final, por isso que a gente fala aí que são os BRICS, ok? Que são considerados países emergentes, até porque quando a gente analisa, quando o país é desenvolvido, quando o país ainda é considerado em desenvolvimento ou emergente, é porque é analisado tanto a parte política quanto a parte econômica, mas também a social, ela tem que estar bem ali também, com um grau elevado, tá certo? Para ser considerado um país desenvolvido. Então, esses países ainda têm algumas situações que ainda têm que ser melhoradas, né? Então, por isso que também não são considerados ainda países desenvolvidos. Mas, professora, a senhora falou aí sobre países emergentes. Eu nunca escutei falar. O que são esses países emergentes? Gente, os países emergentes são aqueles países subdesenvolvidos. A gente está até parando aí de utilizar mais esse termo de países subdesenvolvidos, tá? E estamos utilizando mais países em desenvolvimento, né? Que apresentam aí quadros de crescimento econômico, que acaba sendo bastante próspero, né? Ali se desenvolvendo cada vez mais, e características socioeconômicas que diferenciam, tá, esses países das demais economias periféricas, né? Que são países ali considerados ainda com pouco desenvolvimento, ok? Eles também apresentam ali níveis medianos de desenvolvimento, que são relativamente dinâmicos, principalmente no parque industrial, nesse processo de industrialização, e vão ter o quê? Uma boa capacidade de exportações, tá? Porque esses países, gente, eles tendo essa capacidade de exportar por conta das matérias-primas, isso vai acabar tendo o quê? Um dinamismo econômico, tá certo? Agora, olha só, quais são as principais características que acaba realmente ali colocando a diferença entre países desenvolvidos e países emergentes? Normalmente, gente, os países desenvolvidos, eles têm grandes companhias onde a maioria das pessoas elas trabalham no setor terciário com atividades de serviços e comércio, ok? Enquanto esses países em desenvolvimento, os países emergentes, eles acabam ainda, né, tendo ali a retirada, tendo a exploração de matérias-primas, ok? E as pessoas, a mão de obra ali também, ela acaba tendo em maior quantidade. A quantidade de habitantes ela acaba também sendo bastante elevada, enquanto os países desenvolvidos a quantidade de habitantes começa a diminuir. Então, são características realmente que acabam distinguindo, né, esses países desenvolvidos com os países que ainda estão em desenvolvimento, que são considerados países emergentes. Então, são vários fatores para diferenciar tudo isso, tá? E os países emergentes, eles acabam chamando a atenção pela quantidade de habitantes que se tem, pela exploração da matéria-prima também, que acaba tendo ali principalmente com as atividades da industrialização. E esses 5 países, eles chamam muito a atenção. E tem 2 aí, gente, né, que a gente não pode esquecer. No caso, a China e a Índia, que são países que vão ter a maior quantidade de habitantes do planeta. Agora, olha só, imaginem, 8 bilhões de habitantes que nós temos atualmente. Desses 8 bilhões, gente, vocês imaginem aí que 3 bilhões praticamente são somente de 2 países, no caso a China e a Índia. Então, vocês podem imaginar aí, né, 3 bilhões de habitantes praticamente em somente 2 países. Se a gente for comparar com o restante do planeta,
É muita gente morando somente em esses dois países. Agora, vocês podem imaginar também a potência militar que esses dois países eles apresentam, né? Então, são realmente situações aí que a gente tem que analisar, que são considerados países emergentes, e com o passar dos anos, daqui a pouco, né, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a China e a Índia, né, assim como os países europeus são considerados países que estão se desenvolvendo cada vez mais, esses países que fazem parte do BRICS também vão começar a se destacar cada vez mais, tá certo? A gente vai analisar o mapa agora em que mostra pra gente, né, essa parte que vamos ter aí do BRICS, né, os países que fazem parte dos BRICS e também os países emergentes. Nós temos aí o Brasil, né, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, que são os países que fazem parte do BRICS. E também nós temos aí em verde, né, enrajadinho aí o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul. Mas, professora, por que a Rússia ela não está rajada? Né? Porque a Rússia, o desenvolvimento dela é bem maior do que o do Brasil, da China, da Índia e da África do Sul, sendo considerada já um país desenvolvido, ok? Diferente da Índia, da China, da África do Sul e do Brasil. Agora, esses outros países que estão em verde, professor, o México, a Colômbia, né, a Argentina, o Chile, a Turquia, o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, aí tem, né, as ilhas ali no Oceano Pacífico com o Oceano Índico, são considerados somente países emergentes, países que ainda estão se desenvolvendo. Porém, né, a gente vai verificar daqui a pouquinho que vão existir outros países que vão integrar os BRICS, tá certo? Agora, quais serão as principais características dos países considerados emergentes? Olha só, como eu falei a vocês, né? Essa grande quantidade aí de matérias-primas, então são grandes exportadores de quê? De matéria-prima, gente. Esses países, eles acabam explorando bastante, né? Principalmente na parte mineral. Também são grandes o quê? Receptores de filiais multinacionais. Por que que essas indústrias, elas acabam indo para esses países emergentes? Vai ter aqui um fator que vai ser o quê? As matérias-primas, né? São fornecedores medianos das multinacionais, né? Porque esse fornecimento vem de quê? Dessa matéria-prima, né? Possuem um amplo e crescente mercado consumidor. Se uma indústria está produzindo, ela quer vender. Então, ela vai atrás também de locais onde se tenha um grande, né, um amplo e, olha só, crescente mercado consumidor, porque são países em que a quantidade de habitantes elas tendem a aumentar cada vez mais, tá? Alguns ali já estão parando um pouquinho como o Brasil, porém ainda tem esse forte crescimento, diferente ali de muitos países europeus onde a taxa de nascimento está diminuindo drasticamente. Então, eles também, consequentemente, né, essas indústrias, essas multinacionais, elas vão para essas áreas aí de países emergentes. Então, na parte ali dessas características dos países emergentes, vão possuir esse amplo e crescente mercado consumidor. Além disso, tem o quê? Uma grande capacidade de crescimento econômico, né? A economia melhorando cada vez mais e a atuação começa a ficar centrada também no setor terciário, né? Com as atividades principalmente do comércio, né? As atividades de produções aí comerciais e também de serviços, tá certo, gente? Então, essas vão ser as principais características dos países emergentes e, no caso aí, o Brasil, né, é considerado um país emergente, então ele apresenta, né, essas características, assim como a parte da Índia, da China e da África do Sul, tá? Mas além de nós analisarmos essas principais características do BRICS, né, a gente também tem que analisar, gente, a parte social. Como é que a parte social ela acaba ali interferindo na parte econômica? Olha só, os indicadores sociais e econômicos dos países aí
que fazem parte do BRICS, esse período aí de 2019, antes ali da pandemia, né? Então, olha só, os indicadores em relação à taxa de natalidade, a porcentagem que nós temos, observem, olha só os países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Taxa de natalidade, quantidade de pessoas nascendo, onde vai ser maior? Nós temos aqui quem? A África do Sul, né? Seguido da Índia, depois teremos quem? O Brasil, China e, por último, a Rússia, né? Então, a taxa de natalidade aí desses países que formam BRICS. A taxa de mortalidade, gente, a mortalidade infantil, né? Que vai ser ali essa taxa que é retirada com crianças menores de 1 ano, a porcentagem, olha só, o maior, gente, vai ser onde? Vai ser na Índia, seguido da África do Sul, em terceiro nós teremos o Brasil, né? Em quarto, a China e em último, a Rússia, tá certo? Então, olha só, a taxa de mortalidade ainda é bastante elevada, principalmente no Brasil, na Índia e na África do Sul, tá? Infelizmente, isso não é para ocorrer, é para diminuir cada vez mais. A expectativa de vida, a quantidade de idade aí das pessoas nesses países, onde se vive mais, nós teremos aonde aqui? Teremos na China, né, com uma média aí de 77,9, quase 78 anos de idade, tá? Professora, mas por que esse vírgula? É a média que eles fazem para ter esse cálculo de expectativa de vida, ok? Depois, o Brasil com 75,3, né, a idade, a média, a expectativa de vida, seguido da Rússia com 73,1, a Índia com 70,9 e onde é a menor expectativa de vida na África do Sul, com 66,2 anos aí de idade, tá? O IDH, gente, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que pega aí a parte da saúde, da educação e também aí da parte salarial, ok? Da parte econômica. Qual vai ser o melhor IDH dentre esses países? O melhor IDH, gente, vai ser o da Rússia, que vai ser considerado aí o 0,830. Seguido, nós teremos aí a China, né, com 0,764, né? Aqui nós teremos a China. Em terceiro, nós teremos o Brasil com 0,758. Em quarto, nós teremos aí a África do Sul com 0,727 e, por último, a Índia com 0,642, o IDH. Isso são dados, gente, retirados dos indicadores de desenvolvimento mundial, tá certo? E o PIB per capita, como é que vai estar aí o PIB per capita em dólar, tá? O que é o PIB per capita, professora? Lembra a gente? É o produto interno bruto por pessoa. Normalmente ali a gente sabe que não ocorre, né? Que seria de uma forma igualitária, só que alguns recebem mais e outros menos, tá certo? Onde vai ser o maior PIB per capita? Nós teremos aqui na parte da Rússia, né, com 11.536, né, por pessoa, isso seria, se realmente fosse dividido de forma igualitária, né? Seguido da China com 10.143,8, isso é o PIB per capita, é a quantidade de valor, dinheiro, né, por pessoa. Seguido aí, em terceiro, nós teremos o Brasil com 8.845,3. Em quarto, nós teremos a África do Sul com 6.688,7. E por último, nós teremos aí a Índia com 2050,1, tá certo? Então, realmente, esses dados, gente, esses indicadores entre esses países, eles, né, acabam colocando aí pra gente como é que as pessoas, elas realmente vivem. Será? Não adianta aí, às vezes,
ter o melhor produto interno bruto, né, que é a parte econômica em um local, se as pessoas elas não vivem de forma adequada, tá certo? Então não adianta nada, porque na verdade os habitantes ali que estão naquela área que realmente precisam, né, se desenvolver cada vez mais, precisam ter uma qualidade de vida bem melhor, tá certo? Então a gente analisou aí esses 5 países que acabam formando o BRICS, tá? Com o passar dos anos, foi ocorrendo o desenvolvimento cada vez mais desses países, a conversa entre eles também foram surgindo e, consequentemente, foram surgindo novas cooperações. E uma delas, gente, a cooperação intra-BRICS, entre eles, né, que ocorreu o lançamento de quê? Das instituições desse grupo. No caso, eles acabaram surgindo, aí, fazendo com que surgisse, né, o novo Banco de Desenvolvimento, tá? E o arranjo contingente de reservas. É a sigla ACR, isso entre os países que fazem parte do BRICS, tá? Que vão ser, gente, alternativas ali para compensar a insuficiência de crédito, né, das principais instituições financeiras internacionais. No caso aí, vai estar relacionado ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Essas instituições, elas têm sido consideradas pelos países emergentes, né, como pouco representativas aí dos seus interesses, porque às vezes eles querem emprestar dinheiro, porém o FMI não empresta, né, o Banco Mundial não empresta, então o BRICS, né, esses países, eles começaram a analisar isso e fizeram aí essa cooperação para tentar também ajudar outros países emergentes. Então, eles acabaram criando aí uma instituição, no caso, o Banco de Desenvolvimento aí do BRICS, tá? Que é o NDB. Tá? Essa ideia, gente, de criar esse banco, né, principalmente aí para ajudar os países emergentes, que ainda está ocorrendo o desenvolvimento, foi proposto aí na cúpula de Fortaleza em 2014. Qual vai ser o principal objetivo no Banco de Desenvolvimento aí do BRICS? Vai ser de mobilizar esses recursos, né, valores ali, dinheiro, para o investimento na parte de infraestrutura e também na parte de desenvolvimento sustentável. Na infraestrutura, construção de escolas, de moradias, né, de pavimentação, assim como já pega também a parte da natureza, o desenvolvimento sustentável, tanto aí dos países membros, né, que fazem parte aí do BRICS, quanto de outros países emergentes que possam sentir essa necessidade de ajuda. Então, sendo uma alternativa aí para os países emergentes, né, não dependendo somente ali do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E, historicamente, gente, essas condições impostas, né, por essas organizações internacionais financeiras, elas vão ser fortemente criticadas pelos países em desenvolvimento, porque às vezes os juros que se vêem ali, né, do FMI, do Banco Mundial, é muito elevado, e às vezes tem país que não consegue pagar, tá? Empresta o dinheiro para fazer ali alguma parte da infraestrutura, né? Pega a parte também do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, porém, com o passar dos anos, não consegue, né, pagar ali, os juros vai aumentando cada vez mais e acaba ali ficando preso realmente ao Banco Mundial e ao FMI. Tá? Além do banco, né, que acabou surgindo aí do BRICS, também vamos ter o quê? O arranjo de reservas de contingência, tá? BRICS, gente, ele lançou esse fundo aí com um entorno aí de 100 bilhões de dólares. E para que isso vai servir para eles, professora? Vai servir, gente, caso ocorra ali alguma crise financeira, tá? Porque a gente não sabe o que pode ocorrer no dia de amanhã. Então, eles têm essa reserva de dinheiro, né, esse fundo aí de 100 bilhões de dólares, que deve servir para o quê? Socorrer ali os seus membros em caso de eventual crise financeira.
com destaque, gente, ali para a sinalização ao mercado de que esses países emergentes, eles podem apresentar aí um novo e fortalecido grau de cooperação entre si, tá? E eles também, consequentemente, vão estar aí mais preparados para enfrentar alguma crise, né? Ou qualquer outra dificuldade eventual ali que possa ocorrer, tá certo? Sempre estando em alerta ao mundo em que a gente vive atualmente, desse mundo globalizado que não para, sempre são coisas novas, então eles acabam ali tendo essa preocupação hoje em dia e melhorando cada vez mais essa conversa, como eu já falei a vocês. É considerado um bloco econômico? Ainda não, pode ser que futuramente eles acabam ali, não, agora a gente vai se tornar um bloco econômico, vamos tentar fazer uma moeda única, assim como a União Europeia ela faz, tá? Pode ser que socorra, mas ainda não, tá bom? E esses países, gente, eles se reúnem, tá? E nós tivemos aí a 15ª reunião de cúpula do BRICS em 2023, que ocorreu em agosto, tá? Lá na África do Sul, em Joanesburgo. Quem esteve presente, consequentemente aí eles acabam indo realmente os presidentes, no caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui do Brasil, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Xi Jinping, da China, e o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia. Professor, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele acabou participando ali de forma remota por conta aí de conflitos, de guerras que tem aí entre a Rússia, entre a China entre a Rússia e entre a Ucrânia, né, que acaba aí interferindo, ele tendo que ficar um pouco mais recluso, tá certo, gente? Por questão de segurança também. Então, aí, esses países, eles acabam se reunindo e nessa reunião, gente, eles acabaram chamando outros países para integrar o BRICS, tá? Então, vai ter um destaque nessa reunião aí, dessa cúpula, né, para a expansão do BRICS, com a entrada, olha só, do Egito, da Etiópia, do Irã, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Aí no mapinha vocês podem, né, identificar onde vai estar localizado esses países, no caso o Egito, na África, a Etiópia, também no continente africano, já pega a parte do Irã, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, a parte do Oriente Médio, ali na Ásia, né? Então, esses países, eles foram convidados para participar, além da Argentina, porém a Argentina, né, ela decidiu ali no último momento a não participar do BRICS, ok? Agora, alguns acordos foram feitos nessa cúpula, né? E quais foram os principais acordos que eles acabaram realizando? Os bancos centrais e os ministérios da Fazenda e Economia de cada país, eles ficarão responsáveis por realizar ali estudos, né? Em busca aí, como eu falei para vocês, da adoção de uma moeda de referência do bloco para o comércio internacional, né? Assim como a União Europeia, que é considerada um bloco econômico e na maior parte utilizam o euro, né? Aí também eles começam a analisar a adoção dessa moeda, né, dos países que fazem parte ali do BRICS, tá? E também buscar uma reforma ali na governança global, especialmente, gente, em relação ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde querem inserir mais países para englobar ali também essa parte aí da ONU, tá certo? Então, realmente são situações que acabam se desenvolvendo cada vez mais, esses países juntos, já integrando novos países, né? Então, a gente observa aí que para a parte do Irã, né, da Etiópia, do Egito, dos Emirados Árabes, eles querem realmente ali integrar e também, consequentemente, se desenvolver cada vez mais junto com os países que já existem, formando aí o BRICS, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.